Olá pessoal, tudo bem? O trabalho que eu, Matheus e a Rita vamos apresentar se baseia no capítulo O Currículo como Política Cultural, Henry Giroux, do livro Documentos de Identidade, de Tomás Tadeu da Silva. Mas antes de falar da teoria de Giroux, vou explicar um pouco sobre ele. Henry Giroux, nascido em 18 de setembro de 1943, é um estudioso e crítico cultural americano, um dos primeiros teóricos da pedagogia crítica nos Estados Unidos. E atualmente ele leciona na Universidade McMaster, em Hamilton, Ontário, no Canadá. E até em 2017 ele ficou conhecido por criticar o governo Trump. Mas vamos à sua teoria. A crítica de Giroux estava centrada na reação às perspectivas empíricas e técnicas sobre o currículo, que eram vigentes em sua época. Assim, ele ataca a racionalidade técnica e utilitária, bem como o positivismo das perspectivas dominantes. Mas o que isso significa? Para Giroux, ao se concentrar em critérios como eficiência e racionalidade burocrática, essas perspectivas deixavam de levar em consideração o caráter ético, histórico e político das ações sociais humanas e do conhecimento. Como resultado desse apagamento, as próprias teorias tradicionais e os currículos por ela propostos contribuíam para a reprodução das desigualdades e das injustiças sociais. Nesse contexto, vemos o desenvolvimento das teorias sociais críticas em resposta às perspectivas tradicionais ligadas ao empirismo e ao pragmatismo. Então, para o desenvolvimento de sua proposta, Giroux se utilizou dos insights teóricos dos investigadores da Escola de Frankfurt, que enfatizava a dinâmica cultural e a crítica à razão iluminista e à racionalidade técnica. Essa crítica ela podia ser aplicada tanto a perspectivas dominantes sobre currículo, quanto aos próprios currículos. Então, o trabalho inicial de Giroux consistia numa crítica às teorias críticas da época. Por exemplo, ele criticava a teoria de Bowles e Gintes, pelo caráter mecanicista e determinista do seu princípio da correspondência, que não deixava nenhum espaço para mediação e ação humanas. Nesse modelo, o que ocorria na escola era previamente determinado, baseado no que acontecia ali na economia e na produção. Ele também criticava a teoria de Bourdieu e Passeron, com respeito à relação à reprodução social e cultural, alegando que essa teoria ela priorizava muito a dominação e a cultura dominante em detrimento das culturas dominadas e dos processos de resistência. Giroux também criticava a vertente da crítica educacional que se inspirava na fenomenologia, como a nova sociologia da educação, que surgiu na Inglaterra, em que se buscava desenvolver análises, levando em conta as formas em que docentes e estudantes negociavam entre si seus próprios significados sobre conhecimento, currículo e vida educacional. Mas, para Giroux, essa teoria ela não dava atenção a como essas questões eram desenvolvidas no ambiente restrito da escola e nem as relações sociais mais amplas de poder e controle. Assim, Giroux ele desenvolve uma teorização crítica baseada no conceito de resistência, a pedagogia da possibilidade. Para ele, existem mediações na escola e no currículo que trabalham contra os desígnios do poder e do controle. Assim, deve haver um espaço para oposição e resistência e para rebelião e subversão, na linguagem do autor. Giroux acredita que é possível canalizar o potencial de resistência de estudantes e professores para desenvolver uma pedagogia e um currículo que tenha um conteúdo claramente político e que seja crítico dos arranjos sociais dominantes. Assim, Giroux propõe um currículo relacionado às ideias de emancipação e libertação do indivíduo em relação ao poder e controle exercidos pelas instituições sociais. E 3 conceitos são centrais a essa concepção emancipadora: esfera pública, a de intelectual transformador e voz. Então, para Giroux, a escola e o currículo devem funcionar como uma esfera pública, democrática, na qual os estudantes têm a oportunidade de discutir, participar e questionar os pressupostos do senso comum da vida social. E os professores são pessoas ativamente envolvidas nas atividades de crítica e questionamento. Eles são intelectuais transformadores, segundo o autor.
Giraud também aponta a necessidade da construção de um espaço onde os alunos tenham voz, ou seja, possam ser ouvidos e ter seus pensamentos e desejos considerados. Podemos perceber claramente a influência de Paulo Freire na obra de Giraud, através da concepção libertadora de educação e da noção de ação cultural, da participação dos envolvidos no ato pedagógico na construção de significados. E também através das estreitas relações entre pedagogia e política e educação e poder. Também a crítica de Paulo Freire à educação bancária e a concepção do conhecimento como ato ativo e dialético combinam com a perspectiva de currículo desenvolvida por Giraud, na qual se contesta os modelos técnicos vigentes. Desse modo, Giraud vê a pedagogia e o currículo através da noção de política cultural. Não se trata só de uma simples transmissão de fatos ou conhecimento objetivo, mas está relacionada à produção ativa de significados sociais, que estão ligados a relações sociais de poder e desigualdade. Agora, no cenário brasileiro, tivemos e ainda temos a tendência pedagógica tecnicista, que remonta à segunda metade dos anos 50, porém foi introduzida mais efetivamente no final dos anos 60, com o objetivo de adequar o sistema educacional à orientação político-econômica do regime militar, ou seja, inserir a escola nos modelos de racionalização do sistema de produção capitalista. E o tecnicismo ele dura até hoje, de modo parcial, em cursos profissionalizantes e similares. Ele consiste em pensar a educação não como um meio para formar cidadãos pensadores, críticos, mas sim mão de obra técnica especializada para o mercado de trabalho. E também consiste em transmitir de forma eficiente informações precisas, objetivas e rápidas. Assim, não se leva em conta aspectos sociais ou culturais no ensino, apenas as tendências de mercado, já que o papel da escola é apenas fazer a manutenção do sistema vigente, no caso, o sistema capitalista. É uma formação visando emprego. Essa prática está se tornando cada vez mais presente no mercado brasileiro, tendo em vista o grande número de desempregados no Brasil. Mas, por outro lado, temos aqueles que criticam essa forma de ver a educação, e o que mais se destaca é Paulo Freire, que é conhecido como o patrono da educação brasileira, e ele também é autor de A Pedagogia do Oprimido, e ele teve grande influência na obra de Giraud. Conhecido pelo método de alfabetização de adultos, que leva o seu nome, Freire desenvolveu um pensamento pedagógico que defende que o maior objetivo da educação é conscientizar o estudante. Então, sua metodologia ela se tratava de uma maneira de educar que estava intimamente ligada à vida cotidiana e, por isso, também à política. Como eu já disse, Freire era contra o que ele chamava de educação bancária, que colocava o professor como o detentor do conhecimento e o aluno apenas como um depositório de conhecimento. Para ensinar, de acordo com ele, era preciso partir da experiência do aluno e do que ele conhecia. Então, pessoas como René Giraud e Paulo Freire buscaram combater ativamente perspectivas que mecanizam e desumanizam o ensino, deixando como legado direções para uma prática pedagógica crítica e libertadora. Dessa forma, cabe a cada um de nós pensar em que tipo de professores queremos ser.